Tá. Eu queria pedir se pudesse ficar um ou dois colegas com a câmera ligada. Logo mais a gente vai falar de telepresença e vai fazer um pouco de sentido para vocês o meu pedido. Então, se tu não te importar, meu querido assim, colega, eu gostaria que tu ficasse online aí para eu sentir que eu estou interagindo com vocês de fato. Claro. Antes de tu iniciar, então, eu vou fazer uma apresentação formal. Bom, primeiro dar as boas-vindas a todos, né? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, na verdade, é uma tarde para a gente conversar um pouquinho, nesse tempo em que a gente está com tantos questionamentos a respeito sobre tudo isso que está acontecendo e como vai ser essa volta agora com os nossos alunos da graduação, com os nossos alunos da pós-graduação que já está acontecendo, né? Essa semana, infelizmente, a Rubelize não vai poder estar com a gente, ela está em afastamento, ela foi resolver algumas questões lá na casa da mãe dela em Cachoeirinha, mas até quinta ela já deve estar de volta aqui conosco. Então, eu vou apresentar, todo mundo conhece a Camila, né, mas vamos fazer tudo bem direitinho e eu vou então apresentar ela. A professora Camila, ela é formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela possui mestrado em Letras pela Universidade Católica de Pelotas e na área de aquisição, variação e ensino. O doutorado da professora Camila é em Linguística Aplicada na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na área de Linguagem e Tecnologias, com período de sanduíche, do doutorado sanduíche pelo programa Fulbright CAPS, no Departamento de Educação do Peabody College na Vanderbilt University em Nashville, nos Estados Unidos, onde atuou junto ao grupo de pesquisa Space Learning and Mobility. Ela é professora do curso de graduação em Letras da FURG, licenciatura Português e Inglês. Seus interesses acadêmicos envolvem transletramentos, transculturalidade e ensino-aprendizagem de línguas, pedagogia crítica no ensino-aprendizagem de línguas, processos de significação mediados pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, novos estudos de letramento com ênfase na perspectiva espacial dos estudos de letramento e na perspectiva dos letramentos críticos, epistemologias do terceiro espaço. Bom, eu vou convidar então mais alguns colegas para se juntarem a nós aqui, então. O Adail entrou e já saiu. Vou convidar o pessoal então para ligar as câmeras, né, para a gente poder fazer essa interação com a Camila. Tranquilamente aqui a gente fica entre 6, 7, até mais, que não tem problema nenhum. Daí eu estou voltando. Walter, eu tenho duas redes de internet em casa, eu acho que em razão da chuva uma delas caiu, e eu estou com a minha rede que é um pouco pior. Então, se por acaso ficar ruim o sinal, vocês me avisem que eu mudo de lugar aqui em casa, melhora. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo bem, professora, alto e claro. Tá bem, obrigada. A Kelly está vindo. Claro, quando tu quiser. Então tá. Conseguiu colocar os seus slides? Consegui, eu vou ter que carregar um vídeo aqui, eu acho que é só arrastar o link. Estou muito habituada com a apresentação aqui, mas qualquer coisa vocês me ajudam. Certo. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo, então, pela oportunidade de estarmos juntos, né, nesse raro momento de encontro, para exercitarmos o que eu entendo ser uma dimensão fundamental da nossa vocação acadêmica, que é a produção conjunta de conhecimento. Eu vim para falar de letramento digital, área na qual eu me especializei, assumindo que é um assunto que, especialmente agora, mexe com as nossas crenças e paixões, né, como professores. Então, por esse motivo, o desafio para mim é duplo. Adentrar nessa temática tão complexa e cuja discussão, nesse momento, mais do que em qualquer outro, tem efeitos políticos, visto que mexe com as estruturas de poder e saber estabelecidas, né? E depois também falar a pares tão especializados na tentativa de semear um terreno
para um diálogo que a gente possa ter na sequência que nos seja produtivo, né, na medida em que estamos todos nós no mesmo barco de tentar reinventar alternativas para o ensino remoto. Então, eu peço licença a vocês para conduzir a conversa, inicialmente uma apresentação, no sentido de problematizar a mentalidade do que tem sido chamado de cultura digital, né? A fim, então, de contribuir para instrumentalizar conceitualmente a discussão sobre a incorporação das TDIC nos nossos contextos de ensino. Eu entendo que nós precisamos compreender como as TDIC engendram novos modos de ser e estar no mundo se nós não quisermos incorrer numa visão de análise deficitária, na medida em que corremos o risco de tomar as práticas que se dão no virtual sob a lógica da mentalidade grafocêntrica, que nos é tão cara e familiar. Então, deixa eu passar meu slide aqui. Vocês estão enxergando? Mudou o slide para vocês? Ok. Sim. Vamos, então, pessoal, começar refletindo sobre a escola enquanto tecnologia. Isso é um dispositivo complexo, né? Um artefato construído para produzir o cidadão moderno, que seria o suporte subjetivo do Estado-nação. Um indivíduo constituído em torno de um código civilizador garantido por todo um regime disciplinar que tinha e tem como objetivo formatar os sujeitos para operarem eficientemente no projeto histórico do capitalismo industrial. Nós temos, então, a escola como tecnologia, pelo menos desde o iluminismo, né? Uma escola que produz subjetividades e um tipo de corpo que tem como instrumental principal e também instrumental mais valorizado a palavra impressa. Então, vejam vocês, né, que nós temos a escola como uma instituição a serviço do projeto moderno, né, nessa escola, todo um aparato disciplinar que se traduz na própria arquitetura da sala de aula, como vocês podem ver nas imagens. Uma arquitetura que mobiliza os corpos no espaço, garantindo a apreensão do olhar para um único ponto focal, o professor, que ocupa o centro do espaço junto à lousa. Temos também a área alocadas em carteiras, células individuais, as portas, frequentemente com esses postigos de vidro, né, instituindo um sistema de vigilância, a exemplo do panóptico, em que os professores e alunos, por se saberem vigiados, regulam suas próprias ações. Então, notem que toda essa arquitetura caracteriza a dimensão material de uma tecnologia, de um aparato tecno-humano que opera primeiramente sobre o corpo, forçando a um tipo de ocupação do tempo e do espaço que se dê de maneira ordeira, disciplinada e eficiente e, acima de tudo, padronizada. Então, esse aparato, ao longo dos tempos, tem produzido um tipo de subjetividade denominada por uma autora chamada Paula Sibilia como subjetividade pedagógica ou subjetividade escolar, que é uma subjetividade que entra em choque com a subjetividade característica do universo cultural digital. E esse, para mim, é o ponto que nós precisamos discutir se nós quisermos fazer uma incorporação crítica das TDIC e, para além disso, contribuir para uma mudança paradigmática de nossas instituições de ensino, já muito obsoletas, né? Então, recentemente, eu até numa reunião compartilhei um vídeo do Castells falando ao Fronteiras do Pensamento, falando na obsolescência da educação, né? Então, a gente tem ainda um modelo orientando as nossas instituições, tanto pensando a escola quanto instituição de ensino superior, um modelo centrado na transmissão de saberes, né, sob a lógica desse regime disciplinar que eu comentei. E esse modelo não faz sentido quando a gente pensa que 95% ou 97%, não sei bem precisar agora, do conhecimento já produzido na humanidade está disponível online, né? Então, não faz sentido, não somos nós mais os detentores desse saber.
Então, vamos começar pensando aqui nas tecnologias como dispositivos que engendram práticas que tornam problemáticos certos binarismos que têm orientado a nossa compreensão do mundo. Um deles é o binarismo virtual real, né? Na verdade, é uma ilusão a gente pensar que o virtual existiria como um espaço à parte do suposto mundo real, né? Ambos, virtual e real, seriam dimensões, escalas da nossa experiência espaço-temporal. A noção de presença e ausência, e aqui a gente pode pensar as tecnologias tanto compensando quanto facilitando a presença e a ausência, né? A questão do espaço-tempo, os desdobramentos espaço-temporais, né? As dimensões público e privado, cultura letrada, cultura midiática, cultura escolar, cultura digital, inovação e tradição, produtores e consumidores de conteúdo. Essa última dicotomia é bem interessante, porque na lógica do digital a gente teria a figura, não sei se alguém já ouviu esse termo, do produzuário, é um termo cunhado por Brands. E o produzuário, na verdade, é aquele sujeito que produz em cima dos conteúdos que lhes são dados a consumir. Então, é a lógica do compartilhamento e da autoria coletiva e distribuída. Então, seguindo, na verdade, nós temos, com as TDIC, a manifestação atual, numa velocidade e abrangência sem precedentes, de um fenômeno histórico que nos tem sido recorrente na história da humanidade, né, pessoal? A exemplo de eventos como a invenção da escrita alfabética, a invenção da prensa de Gutenberg na Idade Média, a invenção da web na década de 90, então, fenômenos que todos eles vinculam-se a processos de inclusão e exclusão social em diferentes instâncias e escalas, né? Então, para ampliarmos essa discussão para a ideia de letramento digital, eu vou convidar vocês agora para assistirem ao comercial do iPad Air, que foi lançado pela Apple em 2014. Nessa campanha, a marca faz uso do áudio da cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos, da década de 90, mais especificamente de um discurso proferido pelo aquele lendário professor John Keating, um professor de literatura norte-americana, durante uma aula sobre a poesia de Walt Whitman, né? Então, a Apple faz uso desse discurso para lançar a pergunta ao espectador: qual será seu verso, né? Então, nesse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, Robin Williams performa um excêntrico professor de literatura de língua inglesa de uma escola considerada de elite, que era conhecida por preparar seus estudantes para ingressarem nos cursos, principalmente de Direito e Medicina da Harvard. Então, os métodos no filme, né, os métodos diferenciados do professor causam uma grande confusão que culmina na sua demissão, justamente porque eram métodos que enfatizavam a autonomia e a liberdade de escolha dos alunos num contexto escolar marcado pela opressão disciplinar. Então, vou tocar aqui o comercial para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Que é só partilhar vídeo externo, né? Deixa eu ver, não, tem que carregar o vídeo. Só um minutinho, já chego aí. Cadê o vídeo agora? Perdi o vídeo. Só um minuto, pessoal. Não. Tá aparecendo para vocês? Não. Não?
Não carregou para vocês, não? Achei que tivesse carregado. Um minutinho. Estão me ouvindo? Sim. Não? Estamos te ouvindo. Sim. Sim, te ouvimos, Camila. Tá. Olha, pelo que eu percebo aqui na lista de presentes, a Camila caiu. O que é Eu provável. caí, pois é. Caiu. Agora tu voltou, então. Pequenos detalhes do mundo online, gente. Sim. Eu outro dia estava numa banca, quando de repente eu fui expulsa da sala, nada, fechou todas as telas para mim, assim, foi muito tranquilo, é. Aí eu pensei que acho que não estava agradando o que eu estava dizendo, fui expulsa da sala. Acho que agora vai carregar. Eu acho que eu tô com dois. Tá carregando. Eu tô com dois vídeos. É, que não carregou por causa da internet, ok. Vamos ver. Eu peço desculpa, mas o vídeo tá em inglês, a versão que eu tinha em português, acho que por causa da internet eu não tô conseguindo carregar, ela era um pouco mais longa. Vou tocar aqui, me faz sinal, Walter, se não aparecer. Tá aparecendo já, pode tocar. Ok. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, "O me, O life of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish. What good amid these, O me, O life? Answer that you are here. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? Ok. Então, deixa eu trazer minha apresentação de volta aqui. Eu preciso carregá-la de novo, pessoal. Vocês estão habituados a fazer isso? Olha, Camila, eu... Ela já tá carregada, é só pedir para ele Isso. pôr no ar. Ok, não sabe? Como tu já tinha carregado ela anteriormente, Camila, tu só precisa voltar lá onde tu tinha carregado ela e pedir para colocar ela em apresentação. Não tá aparecendo o ícone aqui.
Deixa eu achar. Professora Camila, nessa tela principal, bem embaixo à esquerda, tem um sinal de mais, aquele círculo azul com mais. Não está aparecendo para mim, será que eu saí de moderador? Eu acho, talvez tu estejas com a tela cheia, dá um ESC para diminuir, para minimizar, e acho que vai aparecer. Ela Sim? precisa ser moderadora. Ela está. Eu não estou como moderadora mais, eu saí como moderadora. E O Walter deve ter carregado. Só um minuto, já vou colocar. Aquela hora que a Camila caiu, eu acho que caiu outra também. Ok, agora voltou. Tá. Bom, pessoal, então, das tantas questões, né, que emergem dessa campanha, eu identifico de saída o fato do dispositivo ser inscrito tanto no plano das imagens como no plano das palavras, como uma tecnologia para a expressão humana, em vez de um simples objeto de consumo. Não por acaso, né, em todas as cenas que compõem o comercial, o iPad aparece como um elemento coadjuvante das diversas ações empreendidas por pessoas de diferentes idades, culturas e grupos. Ao apropriar-se, então, né, das palavras do Whitman, através da voz do Robin Williams, a Apple assevera que nossa capacidade de existir, seja no tempo histórico que for, de Whitman, passando pelo professor Keating aos tempos atuais, está ligada à nossa capacidade criativa, ao nosso poder de criação simbólica. Então, numa visão conciliadora do passado e do presente, da técnica e da natureza, do real e do virtual, da máquina e do humano, a Apple propõe a tecnologia como um recurso através do qual a paixão, a poesia, o sentido, enfim, o que nos faz humano pode vir à tona. Então, o que a Apple parece vender é a possibilidade do sujeito produzir sentido, contribute a verse, ou contribuir com um verso, né? Então, isso é letramento digital. Camila, só tu não tá aparecendo para nós. Eu acho que tu vai ter que ligar a tua câmera. Não, quem sabe liga a tua câmera de novo, desliga e liga. Foi quando eu caí. Ok? Agora sim. Então, o que a Apple está nos propondo é a possibilidade de nos engajarmos em cadeias enunciativas transmediáticas utilizando os recursos técnicos do iPad. E isso é letramento digital. O que eu acho que é justamente interessante é que o que agrega valor ao iPad é a possibilidade de construir significados sociais que sejam reconhecíveis através do uso de tecnologias materiais particulares, nesse caso, a tecnologia que ele vende, né? Então, a gente está falando de letramento aqui como construção de sentido, como práticas de construção de sentido. Eu acho que desformatou um pouco a apresentação, algumas letras aparecem pequenas aqui para vocês, mas tudo bem. Então, quando a gente está falando de letramentos digitais ou novos letramentos, a gente tem que pensar que o que os caracteriza como novos não é o fato de que se trata de uma nova tecnologia, né? Até porque essa tecnologia já não é mais tão nova, né? Mas o fato desses letramentos se vincularem a uma nova mentalidade, ou seja, novos padrões éticos e estéticos que caracterizam as sociedades pós-industriais. E isso, na verdade, é uma questão também chave para a gente pensar a incorporação das TDIC nos contextos de ensino. Não se trata de incorporar a ferramenta, mas trata-se, ao contrário, da incorporação da mentalidade, do novo ethos que se vincula a esses dispositivos, né? Então, o que é importante sobre o universo midiático, hipermidiático, né, e semiótico que as TDIC inauguram, é que elas redimensionam a importância dos modos topológicos de significação. E há que se dizer que há um viés político importante nesse redimensionamento, né? Isso porque as nossas realidades vividas, elas não podem ser representadas fielmente de maneira tipológica. Então, muitas pessoas, por exemplo, não têm vez e não têm voz, né, onde não há outras formas de fazer sentido que não as tipológicas.
Portanto, podemos dizer que o potencial topológico dos novos letramentos pode ajudar a dar voz, dignidade e poder para pessoas reais e híbridas. Então, como professores, especialmente no campo da linguagem, o que precisamos compreender e ensinar nossos alunos é como recursos semióticos de tradições distintas são misturados e recombinados para produzir sentidos que são mais do que a simples soma desses recursos. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Um deles é tempero drag, né? Que o créditos aqui ao Walter, que postou no grupo um vídeo desse ator, e eu acabei indo atrás, achei muito interessante como prática de letramento, né? Não sei se vocês conhecem essa drag queen que se chama Rita Von Hunt, né? Do canal Tempero Drag, que é uma plataforma, um canal que existe em redes sociais. Ela também, se eu não me engano, tem um programa num canal fechado de TV a cabo, e ela propõe um humor de reflexão política sobre temas atuais com um discurso acadêmico, né, um discurso informado teoricamente. Temos aqui um outro exemplo desse tipo de prática, que é esse meme da Chiquinha, que também recebi num dos meus grupos, que ela diz: vou ensinar a falar inglês. E aí ela diz, pay she, né? My one easy, call me too, e assim por diante, né? Então, vejam que nesse meme nós temos uma combinação aleatória do ponto de vista semântico de palavras em inglês que, pronunciadas juntamente, estabelecem uma relação homofônica com vocábulos do português. Então, trata-se aqui de um jogo fonético-semântico que se dá no atravessamento das dimensões fonéticas e semânticas do inglês e do português, e cujo tom humorístico é indexado pela imagem da personagem Chiquinha, que é conhecida por suas gafes e por não gostar de estudar, né? Então, outro exemplo são os deepfakes, que são vídeos com alto nível de sofisticação técnica e semiótica, alterados por meios de algoritmos e recursos de computação gráfica, que tornam possível atribuir qualquer voz a qualquer pessoa, de modo a não ser possível estabelecer uma distinção entre o que é real e o que é falso. E aí vejam que se coloca para nós, no campo da linguagem, uma questão que é lidar com a linguagem das linguagens, que é o algoritmo, né? A gente não consegue, sem ter o domínio dessa linguagem, adentrar em níveis mais profundos de análise, né? Então, ao mesmo tempo que o algoritmo, no campo do digital, é o que nos permite essa combinação e recombinação de linguagens, ele também acaba sendo uma língua que desconhecemos, e uma língua que, na verdade, está por trás de todas as formas de linguagem, todas as semioses que se articulam nesse espaço. Bom, então, quando pensamos, né, eu acho, é uma visão que tenho defendido, né, que quando pensamos um ensino acolhedor das TDIC, ou seja, que as reconheça como um dispositivo que produz subjetividades e não um simples artefato que nós possuímos e acessamos para fins específicos, nós precisamos dar conta de duas dimensões. A dimensão ética, que é a dimensão que orienta os modos de ser e estar no mundo, mediado pelas TDIC, né? Então, em termos de valores e disposições para agir nesse mundo digital. Então, a gente tem essa cultura como uma cultura de participação, existem outras interpretações, como cultura da convergência, mas aqui vamos pensar em termos dessa cultura de participação, que é marcada pelo diálogo entre produtores de conteúdo, pelo sentimento de conexão e identificação, por conexões significativas com comunidades maiores, a crença comum de que contribuições individuais importam ao coletivo, o apoio para a criação e compartilhamento de produções, processo de construção de sentido coletivo e distribuído, sujeitos como produtuários, e temos também a dimensão estética, que é relativa às práticas de construção de sentido mediadas pelo digital, nas quais vão entrar em cena os modos tipológicos
e topológicos de significação. Então, acolher as TDIC em qualquer contexto de ensino significa acolher essas duas dimensões, pelo menos deveria significar, né? Então, significa articular o ensino tendo em vista a mentalidade que é característica do digital e que se funda a partir dessas duas dimensões, a dimensão ética e a dimensão estética das práticas de linguagem. Então, a essa altura, né, quando pensamos no ensino que se ampara nessas tecnologias, eu acho que duas perguntas deveriam nos interessar. A primeira é que tipo de subjetividades são condizentes com os modos de ser e estar no mundo característicos dessa segunda década do século XXI, num contexto marcado pela pandemia, e diante desse cenário, como deve ser o olhar e o tratamento sobre o corpo, porque se a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de um dispositivo que seja a escola, ou seja o iPad, ou seja o computador, produz subjetividade e produz uma certa orientação sobre o corpo. Então, vamos pensar um pouco nessa relação corpo e mídias sociais, né? E aqui a gente vai pensar o corpo não como um corpo discursivizado, mas o corpo na sua dimensão sensória. Então, quando a gente fala de corpo nesse contexto de mídias digitais, a gente está falando da experiência imersiva, que refere-se aos ambientes que a mídia pode criar. Então, notem que as TDICs, elas retiram o objeto do seu contexto situacional, e isso tem implicações, né? Então, a câmera dos nossos celulares, por exemplo, através da possibilidade de fazer zoom ou de gravar em câmera lenta, altera o modo como nós percebemos o objeto, ao transcender tanto a distância física quanto perceptual entre o objeto e o espectador. E isso destrói o contexto situacional, né? Então, precisamos considerar que a era contemporânea estimula modos performáticos de ser e estar no mundo, que são mais aptos a agir ante o olhar do outro, ou mesmo diante de uma câmera, do que a se retirar na própria interioridade. Costuma, então, ser mais fácil e eficaz pôr o corpo em cena para falar ou atuar, do que ler e escrever como processos solitários, né? Que são não só processos que tendem a ser solitários, mas tarefas individuais e silenciosas, né? Pensando numa acepção clássica de leitura escrita ou tradicional. Então, precisamos reconhecer que os múltiplos simultâneos e que os múltiplos estímulos, né, as constantes distrações do ambiente virtual provocam vivências que são dominadas pela percepção e pela conexão. Vivências essas que se opõem à aprendizagem clássica, né, que exigia a consciência, a memória e principalmente a palavra escrita para gerar o que nós entendemos por aprendizagem. Então, a gente pode pensar também esse universo em termos de uma dissociação espaço-temporal. Então, vejam que o tempo e o espaço estão ausentes no YouTube, né? Numa plataforma como essa, onde o sujeito pode assistir tão facilmente aos episódios do seu programa de TV favorito na infância, quanto assistir as últimas notícias, né? Aniquilando a experiência de memória, de tempo e de narrativa biográfica. Então, as TDIC, elas promovem a quebra dos links contextuais entre indivíduo, espaço e tempo. Temos que reconhecer isso. Então, perfis de redes sociais, por exemplo, vão ligar horizontalmente amigos de diferentes perfis da vida, né? Da infância, da universidade, do trabalho, assim como da família, recentes conhecidos, todo mundo no mesmo balaio, numa coleção em rede sem tempo nem espaço. Então, onde até então uma narrativa, né, até o surgimento dessas tecnologias, uma narrativa normalmente proveria uma causa, uma razão, uma história, agora nós temos um banco de dados construído a partir de algoritmos que provê uma relação temporária, né? E nesse sentido, pensando esses perfis de rede social, é interessante a gente observar que quanto mais importância
é atribuída por uma sociedade à individualidade, a exemplo da sociedade individual de consumo que nós somos, tanto mais cresce o valor do rosto, segundo Le Breton, um livro que se chama A Antropologia do Rosto, né? Então, o rosto como território primeiro do corpo, no qual se inscreve a distinção individual e se afirma a singularidade do sujeito, né? Então, vejam, eu precisei que vocês ligassem, ou que alguns de vocês ligassem a câmera, para que, na verdade, a gente garantisse essa relação de alteridade na qual eu me identifico ou me enxergo através do olhar de vocês, né? Então, esse tipo de reflexão é importante quando a gente pensa como que vai orientar as nossas práticas de ensino, né? Então, precisamos considerar essa dimensão da multissensorialidade do corpo, que passa, antes de mais nada, pelo reconhecimento do rosto como esse território de afirmação da singularidade. Então, a relação corpo e TD, que ela pode ser tomada pelo que nós chamamos de telepresença, né? Então, quando a gente está falando de presença, a gente está falando no sentido, na experiência de estar num ambiente, né? Do quanto essa experiência me é significativa. Então, fato é, né, que as que alteram esse sentido de presença, né? E a alteração no senso de presença fica mais evidente à medida que nos relacionamos com tecnologias mais sofisticadas. Por exemplo, nos permite, em tempo real, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Onde nossos corpos estão e também naquele espaço onde nós estamos, e onde outra pessoa está, né? Não um espaço físico, mas um espaço conceitual, virtual. E por que o celular, por exemplo, nos incomoda tanto numa sala de aula, né? Justamente porque ele causa esse problema, ele traz à tona essa problemática espaciotemporal característica dessas tecnologias. É o desdobramento espaciotemporal. Então, o nosso aluno está presente fisicamente na sala de aula, mas a sua subjetividade está engajada nas redes sociais que ele está frequentando naquele momento, né? E aí a gente pode dizer, bom, mas isso não é um privilégio desse tipo de tecnologia. A literatura, por exemplo, pode promover esse tipo de projeção subjetiva, né? E, claro, nós podemos nos projetar simbolicamente num outro espaço, num espaço literário. O ponto é que as tecnologias potencializam isso numa dimensão que jamais vimos anteriormente, né? Então, quando a gente está falando de telepresença, a gente está falando dessa experiência de presença em um ambiente por meio de dispositivos tecnológicos, né? E aí, recentemente, assistindo uma live do Pondé, achei muito interessante, porque temos pensado essa pandemia em termos de ausências, né? Então, nós estamos o tempo inteiro em casa, né? Não estamos frequentando, enfim, nossas famílias, a universidade, os espaços de lazer. E o Pondé levantou uma questão que eu achei muito interessante, que é o fato da pandemia estar nos colocando numa situação que é viver sem nenhuma ausência, né? E isso faz todo sentido. Nós estamos o tempo inteiro agora conectados em diversos espaços e tempos, gerenciando essas múltiplas espaço-temporalidades concomitantes. Isso nós não tínhamos ainda experimentado, pelo menos não nessa dimensão, né? Eu estou no tempo da minha casa, com o sentido da minha filha que está na sala enquanto eu falo, eu estou no tempo da minha rede social que está aberta, que eu tenho colegas do grupo de estudo da Unicamp, eu tenho amigas de infância, eu tenho colegas de trabalho. Então, vejam, estou ligada a todos esses espaço-tempos, gerenciando num malabarismo como os posso, né? E gerenciando as múltiplas subjetividades que eles convocam. Então, isso é altamente angustiante, talvez não à toa estejamos todos enlouquecendo. Então, ainda sobre essa relação corpo e tecnologia, sobre o viés da presença, vamos pensar agora sobre os fatores que influenciam o quanto e o como a telepresença é experimentada. Então, Miller vai pontuar alguns, como nitidez ou vivacidade,
que é a habilidade da tecnologia em produzir um ambiente rico para os sentidos em termos de largura sensorial, que refere-se ao número de sentidos envolvidos, né? Então, visão, som, cheiro, gosto, tá? O gosto, infelizmente, ainda não temos esse tipo de projeção, não que eu saiba. E profundidade sensorial, que refere-se à qualidade ou resolução que o meio provê para um dado sentido, né? Então, vejam que o sentido de presença se constrói em grande medida topologicamente, visto que envolve a nossa experiência no espaço e no tempo como corpos materiais interagindo multissensoriamente com o ambiente. Então, a gente está falando da dimensão topológica do significado, né, como uma dimensão que entra em cena na construção dessa experiência espacial. Então, fatores emocionais e contextuais, por exemplo, que vão interferir na telepresença. A noção de engajamento, né? Então, fica óbvio para todos nós que trocar e-mails de trabalho, né, é algo que não promove grande engajamento no sujeito, né? E assim pouco cria um senso de presença e imersão, porque a dimensão tipológica é a prevalente numa troca de e-mails, né? Eu não tenho outros sentidos que não a visão e talvez o tato ou digitar envolvidos na experiência, né? Então, quando a gente pensa as nossas práticas de ensino, e a discussão agora tem sido no sentido de equilibrar, pelo menos quem trabalha com aula de língua, o síncrono com o não síncrono, com o assíncrono, a gente tem que ter parâmetros para promover esse equilíbrio, né? E um deles pode ser a questão da telepresença, do engajamento dos sentidos, né? Então, interações mais emocionalmente engajáveis criam maior sentido de primeira pessoa, que é a essência de uma telepresença intensa e vívida, né? E aí temos os bate-papos como o FaceTime, que a gente vai, enfim, conseguir mobilizar a imagem em tempo real, com outros recursos. Muitas vezes a gente pode colocar figurinhas e baixar outros apps que permitem um maior sentido de primeira pessoa na medida em que eu vou personalizando aquilo e envolvendo outros sentidos, né? Trouxe aqui uma imagem para vocês também de um circo alemão que não tem animais e trabalha só com a projeção holográfica desses animais, né? Também como uma estratégia de promoção de multissensorialidade. Então, pessoal, já conduzindo aqui a minha fala para o final, quando a gente pensa em tecnologias, né, novas tecnologias, TIDIC, tecnologias digitais da informação e comunicação, num contexto de ensino, a gente tem que levar em consideração que são dois dos paradigmas de aprendizagem e educação em disputa na nossa sociedade hoje. E que a grande questão é que as TIDIC mudam o equilíbrio entre esses paradigmas. Então, teríamos o paradigma de aprendizagem curricular, que é o paradigma das escolas, das universidades, representado aqui na visão do muro, da parede, e o paradigma da aprendizagem interativa, que seria o paradigma dos centros de pesquisa e bibliotecas, mas não bibliotecas como conhecemos aqui, mas nos Estados Unidos, por exemplo, existem bibliotecas que são verdadeiros centros de estudo para acolhimento dos estudantes a partir, né, do oferecimento de um espaço cheio de possibilidades de engajamento tecnológico, né? Então, esse seria o paradigma das redes e das conexões. Então, o paradigma de aprendizagem curricular é o paradigma do capitalismo industrial e da produção de massa baseada na lógica de fábrica, centrado na transmissão de conteúdos. É o paradigma que assume que alguém decidirá o que o sujeito precisa saber e planejará para que a aprendizagem se dê numa ordem fixa e num cronograma fixo. Os seus resultados finais promovem alguns letramentos acadêmicos e ajudam a constituir uma subjetividade identificada como pertencente à ampla classe média escolarizada
e é um paradigma que envolve uma ampla recusa e resistência por parte dos alunos, principalmente aqueles das gerações mais jovens, né? E o paradigma da aprendizagem interativa, em contrapartida, é o paradigma da internet do ciberespaço, do capitalismo veloz, que produz resultados imediatos para consumidores e nichos mercadológicos, que é centrado na conexão de conteúdos, né? Não mais na transmissão. Então, os sujeitos determinam o que precisam saber, baseando-se em suas participações e em atividades em que essas necessidades surgem. Os sujeitos aprendem na ordem que lhes cabe, em um ritmo confortável e em tempo para usarem o que aprenderam. Refere-se mais ao acesso à informação do que à imposição à aprendizagem e refere-se a como as pessoas com poder e recursos escolhem aprender. Então, representativo desses dois paradigmas é o modo como a leitura e a escrita, por exemplo, se transformaram na era do digital. Então, observem que houve uma mudança, né, do que essa autora com a qual eu trabalho, Sibília, identifica como o estatuto civilizador da leitura e da escrita para uma focalização na sua instrumentalidade utilitária. Então, isso fica evidente quando tomamos, por exemplo, o plágio acadêmico como indicativo de que a redação de trabalhos acadêmicos parece ter perdido sentido para a maioria dos nossos alunos, né? Então, observem que nesse tipo de prática, nós vemos um conflito de paradigmas de aprendizagem entre o aluno acusado de plágio e o professor acusador. Isso porque o aluno que constrói o texto com base no copiar e colar, longe de não estar fazendo nada, usa a leitura e a escrita não como um procedimento para interpretação, raciocínio e dedução, mas como ferramentas técnicas a serviço da navegação e da conexão, né? Então, nesse tipo de prática, nós temos a leitura e a escrita como competências que permitem a realização de operações práticas, né? Isso está sob a lógica dessa mentalidade digital. Então, finalizando, eu coloco aqui como uma questão para orientar a nossa conversa na sequência, a gente pensar, né, no desafio global, que eu acho que é um desafio para tempos de pandemia e para todo sempre, que é pensar em como construir um locus de ensino capaz de promover diálogo que não caia nos pressupostos do velho paradigma curricular, cuja eficácia desabou já faz tempo, sem sucumbir, no entanto, à dispersão, né? Eu acho que esse é o desafio com o qual estamos todos nós, em maior ou menor medida, nos deparando, né? E eu trago aqui essa questão já levantada por Sibília, que eu atualizo no contexto da nossa discussão, e para tentar fomentar, então, a reflexão na sequência, eu finalizo trazendo para vocês uma animação da obra daquele artista, o Escher, né, uma obra talvez a mais famosa dele, chamada Céu e Água. Eu vou baixar aqui o vídeo, um minutinho só.
Bom, pessoal, então, só para finalizar, eu trouxe esse vídeo, a animação da obra Sky and Water, porque eu entendo que ela remete à ideia de metamorfose a partir da recombinação, da reconfiguração de elementos que, a depender do ângulo em que são tomados, adquirem um significado. Eu entendo que nesse momento o nosso desafio é justamente esse, o de propor mudanças que não necessariamente rompam com o estabelecido, mas que o rearticule em novas topografias. Não se trata de pôr a parede abaixo, né, mas de construir pontos de passagem por entre paredes, linhas de fuga que construam as conexões que consideramos ser as mais produtivas para o tipo de subjetividade que acreditamos hoje ser o nosso papel como educadores ajudar a forjar. Então, quando eu falo isso, né, parece abstrato, mas do que tipo de uso que temos feito, ou que temos visto ser feito da tecnologia nos contextos educacionais, né? Então, frequentemente, a gente se apropria da tecnologia para dar nossas práticas novas roupagens, mas na essência, do ponto de vista ético, da dimensão ética, continuamos a fazer a mesma coisa. Então, em vez de usar a lousa como suporte, a gente usa o PowerPoint, né? Seja no computador ou seja no data show da sala de aula. Então, se trata, na verdade, da gente incorporar a dimensão ética e estética do digital quando a gente faz uso da tecnologia nos nossos contextos de ensino, né? Isso, para mim, se coloca como a alternativa para a construção desses pontos de passagem por entre os muros, né? Os muros aqui, podemos pensar os currículos, os planos de ensino, os QSL, o modelo de avaliação ao qual estamos todos submetidos, queiramos ou não, né? Então, entendo que a alternativa se constrói nessa rearticulação do estabelecido, e a partir disso, então, lanço agora o espaço para vocês dizerem o que quiserem, para a gente engrossar o caldo. Muito obrigado, Camila. Eu estou aqui ainda, eu fiz muitas anotações enquanto tu foi desenvolvendo a tua fala,
E fui pensando em várias questões, assim. Mas talvez a que para mim é mais urgente é pensar o espaço que nós temos agora de ensino remoto, de ensino à distância, de ensino virtual, seja lá como nós vamos chamar esse momento, de um espaço que tem aproximações, mas que tem distinções, tem diferenças muito grandes, né? E eu acho que talvez o meu medo, e provavelmente deve ser o receio de mais colegas, é que ao tentar transpor aquilo que se fazia num espaço presencial para o espaço virtual, a gente corre o risco de um fracasso retumbante, né? Porque, especialmente Com quando a certeza. gente pensa em extensão de tempo no mundo virtual, né? De quanto tempo a gente pode fazer uma coisa, né? Eu tenho uma amiga que está estudando exatamente isso agora, mas no campo da psicologia, na PUC, bem interessante. Ela me trouxe há pouco tempo a gente estava conversando sobre isso, e ela me trouxe algumas questões que eu achei bem pertinentes. E uma delas é essa, a nossa necessidade do encontro. Quando ele é um encontro presencial, ele tem uma série de características e subjetividades que permitem que esse encontro tenha uma certa extensão de tempo, que não acontece da mesma forma no mundo virtual, né? Daí, assim, o que eu queria, não sei se perguntar, mas pedir, assim, para tu comentar, que coisas que tu acha que nós, nesse momento, precisamos estar mais atentos quando a gente for transpor as nossas práticas para esse ambiente virtual? Eu acho, Walter, que o ponto é justamente esse. Se a gente tentar fazer uma simples transposição, nós vamos falhar do ponto de vista tanto da eficiência quanto do ponto de vista do engajamento, né? Porque, vejam, eu posso dar uma aula sobre Chomsky, né? E, enfim, gravar uma palestra com base num livro e lançar isso para o meu aluno, né? Nesse ambiente, o aluno está ali conectado, ele pode acessar o próprio Chomsky falando, ele pode acessar grandes teóricos que comentam as obras do Chomsky com muito mais propriedade do que nós. Então, o que eu entendo que seja produtivo? Essa transposição, ela é ineficiente, né? Justamente porque a gente está num espaço que nos dá a possibilidade de operar dentro de um outro paradigma, que é esse paradigma do compartilhamento, da autoria distribuída, da colaboração, da produzagem. Então, faria muito mais sentido, por exemplo, como professor, eu ser o orquestrador desse processo, né? E eu acho que essa é a questão que se coloca. A gente, nesse exercício de transposição, que eu acho é uma palavra perigosa, porque pode nos remeter à ideia de domesticação, a gente precisa, eu acho que criar um motivo para que essa relação, ou atualizar um motivo para que essa relação professor-aluno continue a existir. Porque se for para explicar Chomsky, não faz o mínimo sentido quando eu estou num espaço que eu ouço o próprio Chomsky, em quantas línguas for, porque também esses vídeos estão traduzidos. Então, desse ponto de vista, nós perdemos, e nós já perdemos há horas, né? Essa discussão sobre a obsolescência da educação, ela vem sendo feita há pelo menos 20 anos. O campo de estudos de letramento, vocês já devem ter ouvido falar na pedagogia dos multiletramentos, que data lá de 96, né? Então, eu acho que precisamos entender a natureza do digital para que a gente não corra o risco de fazer uma transposição que é ingênua, né? Então, vejam, faz muito mais sentido eu propor vários links para o meu aluno, eu oferecer um percurso de aprendizagem, balizar esse percurso. Então, de repente, ele assistiu uma fala da Alab sobre um determinado teórico e depois produzir um comentário lançando uma pergunta para o autor. Então, vejam, estou agindo nessa dimensão ética desse paradigma midiático, né? Então, o aluno assiste para se engajar numa cadeia enunciativa real, significativa, e que vai dar um novo sentido para toda a experiência de aprendizagem. Depois disso, ele vai ter que assistir 1 ou 2 teóricos que falam sobre o assunto e fazer uma resenha. Enfim, se for para a gente transmitir conteúdo, perdemos o jogo, né?
Na verdade, eu acho que é essa talvez a maior paradigma que a gente tem que romper, né? Porque são questões que permeiam não só essas pedagogias, mas toda a questão de como a universidade se organiza, né? A forma como nós nos organizamos aí. E talvez essa pandemia só, e como tudo está acontecendo, tenha como saldo positivo que a gente vai ser obrigado a repensar essas coisas, né? De uma forma ou de outra. Com certeza, e eu acho que nós caminharemos para um futuro, e se Deus quiser, todos nós, professores e alunos, ainda vamos descobrir que a modalidade híbrida pode ser muito mais produtiva e eficiente do ponto de vista das aprendizagens, né? Eu acho que a gente caminhará para modalidades híbridas, e isso também tem efeitos na democratização do ensino, né, se a gente quiser. Mas falando sobre o corpo, né, eu acho que, e por isso que eu comecei falando na sala de aula, como tecnologia, nós viemos, todos nós, de uma tradição escolar que, né, e aí, claro, Foucault está ecoando aqui na minha fala, viemos de uma tradição escolar que domesticou, docilizou o corpo, né, a fim de tornar as mentes, a fim de que fosse possível a colonização, vamos usar essa expressão, das mentes, né. Então, eu acho que o nosso corpo, ele tem estado, a maior parte do tempo, dos nossos alunos, imóvel e pouco engajado no nosso cotidiano escolar. Os alunos estão sentados a maior parte do tempo nos ouvindo, numa postura passiva, no máximo tomando notas, né? Claro que temos as discussões, mas a gente está ainda falando de um modelo pedagógico que é centrado muito na transmissão de saberes, ainda que seja uma transmissão dialogada e reflexiva, mas que o aluno não é protagonista do percurso de aprendizagem, né? Ele não toma parte nas escolhas de como irá aprender, em que ordem irá aprender, em que tempo irá aprender, né? O Adail tem uma pergunta, eu vou pedir para ele abrir o microfone. Aliás, para todos os nossos colegas, né? Eu acho que é interessante quando vocês quiserem perguntar ou comentar alguma coisa, pode abrir o microfone, se não quiser abrir a câmera, para que a gente ouça as vozes de vocês, né? Isso é bem bom para quando a gente está aqui conversando, né? Ouvir quem está perguntando. O Adail está sem microfone. Eu vou pedir para Isabel, tu pode abrir o microfone do Adail, que eu acho que ele abriu. Alô? Agora Alô? sim. Estamos te ouvindo. Dá para ouvir? Estamos te ouvindo. Sim, eu estava pensando duas coisas, né? Uma negativa. Como é que eu vou promover a interação com 50 alunos online, né? Eu não acredito que vai haver 50 alunos online, mas, digamos, há umas limitações de plataformas, então, há uma parte disso que vai ter que ser assíncrona necessariamente, né? Então, essa é a parte negativa, na verdade. A gente pressupõe que está todo mundo ali, mas não está todo mundo ali, né? Bom, na sala de aula presencial é a mesma coisa, tem aluno que está lá só o corpo, né? Quer dizer, isso que tu falou, né? Ele está lá o corpo, mas ele está em outro lugar, tal. E aí a outra coisa, eu tenho percebido que essa presença online cansa, né? Quer dizer, às vezes a câmera cai, às vezes eu mesmo desligo a câmera inconscientemente, de repente eu falo, mas por que eu desliguei isso, né? Enfim. Será que ela exige, então, um excesso de atenção que a gente não está acostumado a ter? Não, eu vejo guris, né, falando com o outro 3 horas seguidas no celular, não acontece nada, porque eu acho que eles são nativos, né? Eu sou mestiço digital, né? Então, eu já uso há 50 anos, mas nunca vou ter aquela habilidade deles, né? Eu uso desde que inventaram, mas não importa. Eu nunca vou ter, né, aquela facilidade. E aí eu fico pensando, então, quer dizer, como tu disse, mobiliza mais sentidos, né? De uma maneira que a gente não está acostumado, né? Quer dizer, eu posso fazer outra coisa, pensar em outra coisa, estar lendo ao mesmo tempo enquanto te ouço e tal, mas tem alguma coisa estranha, né? Por exemplo, ler livro. Quando eu pego um livro para ler, eu não posso ter barulho, eu posso ter um monte de coisa, né? Mas quando eu estou lendo online, eu consigo ler com barulho, com qualquer coisa. Então, eu não sei, eu fiquei preocupado com isso, quer dizer, o que a gente mobiliza
de certo modo, a gente tem que ter um outro tipo de relação, né? E eu não sei qual é essa relação. Na verdade, são dúvidas assim. Só antes de tu responder o Adail, deixa eu só fazer um gancho com uma coisa que ele disse, que eu acho bem interessante. Eu estava ouvindo numa palestra agora na PUC, justamente isso que tu falou da leitura, né? Aí eu já vou jogar para ti também, Camila, para pensar. A gente está tão assustado com essas novas tecnologias, pensando no ensino à distância, mas quando a gente pede para um aluno ler um texto ou um livro em casa, nós já estamos fazendo educação à distância, né? Quando a gente solicita que o aluno faça uma atividade não em sala de aula, isso já é educação à distância também. Então, só porque o Adail falou ali em leitura de livros, eu lembrei disso, daí eu já vou empacotar aqui, vou deixar contigo, então. Sim, porque às vezes ele estava dando aula, às vezes, falava de um texto, e o aluno ia lá e dizia, professor, já tem aqui, já vou mandar para o Drive para todo mundo pegar, né, por exemplo. Então, quer dizer, tá, e aí eu pensei, a minha própria prática tem bastante coisa à distância, os alunos me escrevem para o WhatsApp, trecho de coisa que eles estão escrevendo e dizem, tá bom, não tá bom, e eu respondo, né. É interessante que, na verdade, eu já faço meio isso, a coisa que eu menos faço é dar uma aula expositiva que dure mais de 30 minutos. Eu falo 30 minutos, o resto é interação. Mas, mesmo assim, eu fico preocupado. Claro que eu já faço alguma coisa que faria à distância, mas fazer à distância é diferente, né? Quer dizer, eu criar a distância para fazer isso já era fácil. Mas criar dentro do ambiente, dentro de um AVA, dentro de alguma coisa, para mim é estranho, é diferente, é alguma coisa espantosa, né? Com certeza, né? Eu acho que, enfim, a gente vem de um modelo, como eu falei, desde o iluminismo, isso sendo muito generosa, porque a gente pode identificar, na verdade, como um modelo que remonta lá da Grécia Antiga, pelo menos na relação aluno-professor. Então, são práticas que estão muito arraigadas, né? E até quando a gente fala em interação, a gente tende a pensar num modelo de interação que se baseia em iniciação, resposta e retorno, né? Então, a gente está habituado a uma interação em que o professor é quem conduz essa interação e no modelo de pergunta e resposta, né? Então, a gente também precisa rever que modelo de interação vai informar, enfim, o que a gente vai propor para os nossos alunos, porque daqui a pouco a gente pode fazer trabalhos com pequenos grupos, né? Tu tem 50 alunos, né? Tu podes colocar o pessoal a trabalhar em diferentes momentos, tu atende grupos separados de alunos, né? Ou dividir esses 50 em 5 grupos, e eles vão trabalhar entre eles boa parte do tempo, em alguns momentos tu entra nesses grupos. Então, a gente está falando de um outro tipo de interação professor-aluno, né? Eu acho que, na verdade, daí nós vamos começar agora essa experiência, alguns já estão dando aula no pós, e vamos ter que descobrir na medida em que a coisa for andando, né? E isso depende também muito da natureza das nossas disciplinas, são disciplinas mais teóricas ou disciplinas de língua, né? E claro, temos a questão, o assunto é muito complexo e tem vários desdobramentos. Temos a questão de toda uma infraestrutura de rede que precisamos ter, né? Enfim, da qualidade dos dispositivos, são questões com as quais nós vamos ter que lidar, mas se a gente pensar no contexto de outras revoluções, né, a contar a Revolução de Gutenberg ou a própria Revolução do Alfabeto, em que precisávamos também de outras tecnologias, né, para sustentar a escrita. Bom, a gente não deixou de disseminar o alfabeto, nós precisaríamos de ter um suporte material no qual esse alfabeto fosse inscrito, e a gente teve, ao longo da história, refinamentos e barateamentos desse suporte, mas o fato da dificuldade do acesso ao suporte em si não foi impeditivo para que a escrita se disseminasse. Então, eu acho que são questões que envolvem, né, se a gente pensar em infraestrutura, até uma política pública universitária. Então, tem desdobramentos realmente em várias instâncias. Abrindo só um parêntese do que tu disseste, né, nativos digitais, que é um termo que muita gente usa, o termo do Prensky. Na verdade, não faz muito sentido, tanto quanto não faz sentido a gente pensar numa pronúncia que se assemelha do nativo como um objetivo a ser atingido numa aula de línguas. Não faz sentido a gente pensar também
na ideia do nativo digital, na medida em que nenhum de nós, nem mesmo os nossos alunos que nasceram já na época do digital, são proficientes em todas as esferas do digital, né? A maioria dos jovens hoje, dos adolescentes, eles são muito bons de rede social, né? Mas eles têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar com um editor de texto, né? Eles têm, às vezes, dificuldade até com mandar um e-mail e anexar um arquivo, mas são altamente proficientes, né, em letramentos característicos da rede social, às vezes até na produção de um vídeo. Então, ao passo em que nós somos altamente proficientes, por exemplo, com editores de texto, manejamos todos os seus recursos, mas talvez tenhamos dificuldade em construir vídeos mais refinados tecnicamente. Então, essa noção de nativo, ela não é tão esclarecedora quanto parece, né? Eu me considero mestiço, né? Mestiço, porque não é que eu não migrei de repente. Quando elas surgiram, eu já era adulto, mas eu acompanhei desde o começo, né? Meu primeiro computador foi em 82, né? Um Macintosh. E mesmo assim, eu acho que eu não tenho certo tipo de proficiência que eles têm. Talvez que, quando surgiu o celular com o touchscreen, aí eu já estava, né, viciado na tecnologia anterior, né? Então, quer dizer, até que eu me viro bem, mas eu acho difícil isso didaticamente. Para me relacionar com eles é fácil. Eu não sei se didaticamente eu conseguiria usar certas coisas, né? Eu não sei, eu acho que a dificuldade nossa é como usar, né? Mas em algumas coisas eu acho muito melhor do que a aula. Na realidade, eu acho que deveria ser, de fato, híbrido. Podia se encontrar uma vez por mês e o resto do tempo ser esse tipo de interação. Podia ser síncrono ou assíncrono, né? Eu acho que seria mais produtivo. Nesse sentido, do que o aluno tem que estar lá naquele dia específico, e naquele dia específico ele vai ter que estar com vontade de estar lá. Com certeza, com certeza. À noite eu já mandei o aluno embora porque ele estava quase dormindo, que ele estava cansado, mas foi para a aula por obrigação. Eu falei, por favor, não fica aqui, vai dormir, né? Enfim, são várias questões. Tu coloca um monte de coisa interessante e a gente vai ter que pensar agora como é que a gente migra, né? Como é que a gente aproveita essas coisas boas e vai minimizando as ruins. Uhum. A professora Luciana Coronel gostaria de fazer uma pergunta também. A primeira coisa que eu vou dizer tem a ver com esse cenário. Ai, olha a cara que eu vou entrar com câmera. Eu não estava preparada para isso. Mas vou falar. Camila, muito obrigada. Eu peço desculpas pelo atraso. Não perdi um iniciozinho da tua fala, mas que coisa mais oportuna, né? Obrigada, Walter. Eu fiquei pensando nessas coisas todas que tu falaste e já me situo. Eu sou uma professora que trabalhou remotamente a disciplina do PPG, porque hoje começa o meu afastamento pós-doutoral, então eu não poderia cumpri-la e eu só tinha 2 alunas, eu fiz por WhatsApp. Então, eu passei por essa experiência muito peculiar, né, digamos assim. Já encerrei as aulas. Mas eu fiquei pensando, não é uma pergunta, Camila, é para a gente interagir mesmo, porque ficou repercutindo em mim, ficaram algumas coisas. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando, que eu acho que até costura com a fala do Walter, quando o Walter disse, bom, a gente pedia leitura em casa, né, eu já tinha atividade remota, fora de sala de aula e tal, mas é muito diferente a gente pedir uma leitura, esse formato, e depois na aula seguinte retomar a presencial. Entende? Ok, faz sentido o que tu fala, mas a dinâmica é outra o fato de que eles estavam fora do nosso contato naquele tempo da leitura significava uma pequena pausa já prevista, já configurada, já toda familiar, né, para nós e para eles, digamos assim. E é aí que eu penso, né, numa questão, assim, primeira, que tem a ver quando tu falas assim, 90, 95, 97% do conhecimento, ele já está, né, armazenado, já está conhecido, mas como se desencadeia isso? Porque conhecimento armazenado não significa aprendizado. Se o papel da gente é o start, como é que... Eu sei como fazer em sala de aula, a gente sabe, nós sabemos como dar o start, né? Como fazer aquilo acontecer no processo, desencadear o processo que cada um e tal. E como isso vai se dar aqui é uma coisa que está todo mundo tentando, e seria interessante fazer seminários como esse
periódicos para ver de que jeito você... Porque o corpo a gente é muito performático no espaço da sala de aula. É um absurdo, e aqui é muito mais restrito, né? E eu acho que isso já dá pano para manga, mas eu vou dizer só mais uma coisinha, Camila, que tem a ver com o teu comercial ali da Apple. Eu não sei se é porque eu venho de uma raiz marxista que eu fico assim, ó. Vocês percebam o poema do Whitman, o filme, é tudo processado e vira uma mercadoria. A liberdade, a ousadia, o gesto de autonomia gigante, de tudo se torna acessível através da compra daquele iPad. O cara, esse sistema é esperto, né? Ele se apropria da linguagem e processa como mais um produto ao alcance e desfrutável a partir, né, da aquisição. Isso me deixa muito... eu entendi o modo como tu propuseste, mas, assim, isso já mostra, né, que não é a nova ferramenta necessariamente que vai trazer um ensino mais democrático, mais propiciador de autonomia. Na tecnologia não tem nada. A gente tem uma nova etapa do capitalismo, que não é mais o capitalismo industrial, e a gente tem uma nova modalidade de interação que está muito conjugada com a nova etapa do capitalismo. Na tecnologia não vem nenhuma autonomia por si só, né? A gente que vai ter que usar ela e processar. Mas eu falei demais, muito obrigada. Vou tirar minha cara daqui que eu não... Não, fica. Eu não sei se eu comento agora. Oi, Letícia, se a gente espera, Walter. Não sei, Letícia, tu quer comentar alguma coisa a partir disso que a Lu disse, ou a tua pergunta é em outra direção? Não sei, eu acho que pode se somar e a Camila comentar as duas depois, não sei, como ela preferir. Eu ia, na verdade, primeiro agradecer, Camila, a tua aula tão didática, tomara a gente chegue logo nesse nível, mas eu queria dizer que tem algumas coisas que eu tenho percebido, a gente tem uma tendência a ver mais as dificuldades, né, e os processos mais, enfim, os percalços dessa transformação e dessa revolução, e não atentar tanto para os aspectos positivos. Eu tenho visto algumas vantagens e alguns aspectos positivos nisso, que até me fazem pensar assim, poxa, por que a gente não pensou nisso? Por que a gente não fazia antes, né, 10 anos antes, essas coisas que a gente está fazendo agora? Então, por exemplo, quando a gente começou com aquelas lives da Abralim, eu lembro que no começo era difícil de acompanhar, e talvez, eu não sei se os colegas aqui acompanharam as lives da Abralim, mas com o passar do tempo aquilo foi sendo mais tranquilo, né? A gente foi, como se a gente tivesse, assim, uma capacidade de adaptação, e até mesmo aquela interação, eu vi ali o Adail perguntando como é que a gente interage quando tem 50 pessoas presentes, e havia lives que tinha 100 pessoas, 200 pessoas presentes, e aí tinha sempre um moderador que lia as perguntas do chat em ordem, agrupava, lia, e fazia essa mediação de interação com o palestrante, e à medida que a gente ia cada vez mais entendendo aquele formato, cada vez ia ficando mais confortável para tu acompanhar, para tu entender a hora de fazer a pergunta, para tu saber que aquele era um novo formato de interação. Então, eu acho que se isso é inevitável, e me parece que nesses próximos meses é inevitável, parece que quanto antes a gente começar, melhor, né? E também, assim, não nos constrangermos ou não ter medo de errar, ou de que nas primeiras vezes seja difícil, ou seja, a gente vai ter que pagar algum mico em alguma instância, né? Mas tem muitas vantagens. Uma coisa que queria só relatar, assim, uma experiência que está sendo fantástica, é o fato de estar podendo interagir com pesquisadores à distância, que
não é que a gente não pudesse interagir antes, mas agora, como nós somos obrigados, parece que a gente está tendo mais acesso, né? Então, por exemplo, no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da FURG, nós temos um grupo de estudos com os alunos de epistemologias negras. E aí, a gente fez um dia, a gente convidou uma das pessoas da bibliografia para vir falar sobre o seu texto. É um professor da Unilab, lá da Bahia, enfim. E teve 70 alunos inscritos, houve uma interação maravilhosa, e aí a gente pensou assim, será que a gente não deveria convidar, não custa nada fazer o convite, para todos esses professores, né? É um texto, a gente está estudando temas principalmente de literatura de mulheres negras, né? Brasileiras, contemporâneas, e vamos convidar esses teóricos, né? Vamos convidar essas mulheres para vir falar. E agora, uma vez por mês, a gente tem a presença de um autor falando. E aí eu penso assim, poxa, por que a gente não fazia isso antes? Né? Por que a gente só está se dando conta agora de estratégias, né? E esse novo suporte está nos obrigando a lidar com isso, mas também tem aspectos positivos, entende? Tem um outro curso que a gente está fazendo de formação para estudantes de iniciação científica, para trabalhar em áreas indígenas, com populações indígenas, e no começo a gente começou no nível regional, aqui, né? E aí foi essa coisa de viralizar, uma pessoa vai passando o curso para outra. Tem pessoas agora das 5 regiões do Brasil, então tem alunos indígenas da Federal de Roraima, da Federal do Pará, do Rio Grande do Norte, da UFRJ, então, do Brasil todo. E aí eu fico pensando, será que a gente faria isso se a gente não estivesse nessa situação que nos obrigou a tomar esse tipo de providência, o que eu quero dizer assim, a minha fala é no sentido, Camila, de que talvez essa nossa adaptação, essa revolução da qual tu fala, ela seja um pouco dolorida e incômoda no começo, porque a gente está se lançando a isso, digamos assim, numa certa idade. Eu acho que a gente que já é mais coroa, é mais difícil, né, de se adaptar, mas eu acho que ela pode trazer muitos benefícios, né, que a gente não pensava antes e que vai, enfim, melhorar a nossa vida de alguma maneira. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Letícia, e obrigada, Luciana, também, por contribuir para a conversa. Eu concordo, vou começar então com a fala da Letícia e depois a gente segue nos argumentos da Luciana. E eu concordo, eu acho que existem muitos aspectos positivos. Eu não sou tributária da ideia de que nós temos que migrar e pensar a educação no digital, viu, pessoal? Eu acho que a gente pode ser que caminhe para modos híbridos, mas eu não acho que esse ambiente vai suplantar a universidade, né? Em outra situação, eu conversava com o Walter e com a Rubelize sobre o fato de que eu acho que parte da resistência hoje dos alunos ao ensino remoto, ou pelo menos de alguns alunos, se deve ao fato de que as circulações espaciais na universidade, né, e aí, da perspectiva dos estudos de letramento, a gente consegue entender que essas circulações são imprescindíveis para a constituição da identidade acadêmica, né? Então, o aluno universitário, ele vai se constituindo, né, nessas práticas de letramento que se dão em sala de aula, que se dão em casa através dessa leitura remota, das atividades que a gente propõe, mas que se dão muito também no centro de conveniência, quando o aluno discute a prova, a questão da prova com o colega, quando ele discute alguma questão polêmica que surgiu na sala de aula, quando ele vai para a biblioteca pesquisar materiais e se organizar em grupos de estudo. Então, essas circulações espaciais são constitutivas dessa identidade, né? E são constitutivas também de um saber acadêmico que, claro, vai para muito além do que acontece em sala de aula, mas estamos num contexto de exceção, né? E eu acho que é um contexto que nos pede uma resposta enquanto educadores, enquanto acadêmicos, né? Eu entendo que negligenciar ou cruzar os braços
ficar em falta com o nosso aluno, né, na medida em que nós não damos à sociedade a resposta que a universidade precisa nesse momento, né? A crise que se coloca hoje, ela é uma crise sanitária e uma crise de educação, né? Para além de toda uma crise política que está no pano de fundo. Mas eu acho que temos o compromisso moral e ético de dar alguma resposta, propondo alguma alternativa para que a gente continue a existir enquanto universidade, né? Então, a minha fala aqui é no sentido da gente pensar alternativas para a construção desses caminhos, mas não não há um modelo que a gente vai aplicar e que vai ser eficiente, né? Então, a discussão sobre o letramento digital vem a nos dizer que letramento, né, digital refere-se a uma mentalidade. Eu acho que essa é a questão que eu tentei pontuar aqui. Se a gente quer trabalhar, né, no espaço digital e a gente simplesmente tentar fazer a transposição, a gente está perdendo a chance de nos reinventar como instituição e nos reinventar como professores e reinventar as nossas práticas. Então, eu acho que quando a Letícia diz, né, que um dos aspectos positivos é a criação dessas conexões, dessas comunidades hoje de estudo, e que talvez isso não acontecesse em outro contexto. Eu estou vivendo uma experiência muito parecida, acho que muitos de nós, né? Então, e redescobrindo novas formas de construir saber e de socializar com os colegas que, muito possivelmente, não teriam existido se não fosse a urgência do momento em nos conectar do jeito que der, né? Isso também está sendo produtivo, porque o encontro que a gente precisaria gastar dinheiro, para tempo, para, enfim, um determinado evento, que por vezes não é possível, todos nós temos a questão de orçamento, a gente não consegue ir a muitos congressos ao longo de um ano. Então, hoje esses encontros são muito mais viáveis, por outro lado. É claro que algo se perde, a gente sempre está trabalhando numa política de compensação, e o nosso esforço tem que ser no sentido de avaliar perdas e ganhos, né? Mas eu entendo hoje que a gente tem que operar no sentido de construir essas conexões, né, entre o que a gente entende como um modelo válido de educação e o que as tecnologias nos permitem fazer. A Luciana falou sobre o iPad, né, a ideia de que tudo vira um produto, um commodity. Sim, esse é um aspecto da cultura digital. A gente está falando de uma lógica de consumo. Estamos nós o tempo inteiro nas redes sociais nos vendendo como mercadoria. Nós somos a própria mercadoria, né? E isso fazemos, queiramos ou não, muitas vezes sem ter consciência, sem ter noção desse processo, mas pior do que isso, nós temos uma rede, a exemplo, por exemplo, né, a exemplo do Facebook, que tem um algoritmo que trabalha o tempo inteiro para que a gente queira se colocar na posição de mercadoria. Então, isso tudo faz parte da lógica do digital, a cultura de consumo, né, e aí a gente está pensando no modelo capitalista pós-industrial, é a lógica que informa essa cultura digital, né? Então, eu acho que, como professores, instrumentalizar os nossos alunos para perceber, inclusive isso, que a maneira como ele se expressa, né, seja mobilizando fotos, seja escrevendo postagens na rede social, que isso repercute em termos de efeito nessa rede, efeitos discursivos. E isso o aluno não vai conseguir, né? Isso o sujeito não constrói sozinho. Ele precisa da mediação, e aí estamos pensando aqui na nossa mediação como professores, para que ele amplie a compreensão desses efeitos do dizer, né, num contexto de rede. Então, eu acho que o ponto para nós agora tem que ser, quando a gente está pensando em operar no digital, como que a gente vai fazer com que a relação professor-aluno se atualize em termos de uma nova ética desse espaço, né? E aí, bom, a gente está falando de um espaço em que 95% do conteúdo produzido pela humanidade está disponível, e a gente sabe
que conteúdo não é a mesma coisa que saber, ou informação não é a mesma coisa, e conteúdo não é a mesma coisa que saber, né? E o aluno pode ter acesso à informação, mas isso não vai se traduzir propriamente em níveis de compreensão do mundo que sejam mais apurados, e aí que a gente entra, né? E aí que é o nosso papel, eu acho. E como é que a gente vai construir caminhos para que o aluno que está exposto a todo esse conjunto de informações cotidianamente, sendo mobilizado nesses espaços, né, sendo posicionado como uma mercadoria, inclusive contribuindo nesse processo, como é que a gente podemos pensar na perspectiva, se quiser, do empoderamento, da emancipação, já que tu citaste a linha marxista, né? E eu acho que isso é parte da nossa reflexão. E aí temos que considerar, por exemplo, que quando a gente está usando essas ferramentas todas, nós temos que ter também a malícia de que a gente está operando nessa lógica do consumo. Então, se eu estou dando a minha aula no Facebook, no WhatsApp, eu também estou produzindo dados que, no futuro, né, podem ser usados, inclusive, para que o Facebook produza a sua própria educação, né? Então, eu acho que outra dimensão da discussão é a gente pensar em que espaço que a gente vai articular nosso ensino, né? E aí nós temos o Moodle como nosso canal oficial que nos resguardaria dessa perspectiva, né? Não sei se vocês sabem, aquela grande plataforma Coursera, que é, na verdade, um conjunto de universidades que hoje oferece educação superior para o mundo inteiro, e o público principal deles é o BRICS, né? Essa plataforma não permite que sejam postados tutoriais, por exemplo, no YouTube, sobre como otimizar a experiência de ensino nesses espaços. Então, eles oferecem cursos gratuitos, essencialmente para os BRICS. E qual que é o objetivo sorrateiro por trás dessa gratuidade? Na verdade, é mapear os modos como alunos dos países em desenvolvimento aprendem, em que tempo, que tipo de curso interessa mais, qual o perfil desses aprendizes, no sentido de futuramente oferecer um ensino tailor-made, né, para eles. E aí, claro, numa perspectiva em que vão ter que pagar para adquirir os diplomas das universidades, enfim, que estão presentes nessa plataforma, né? Então, estamos, queiramos ou não, submetidos a essa lógica de consumo quando adentramos nesse universo e quando passamos a fazer uso dessas plataformas, né? Tá sem microfone. Daí tu tem que liberar o microfone. A partir do que tu falou por último agora, eu fiquei pensando o seguinte: a gente pode tentar juntar Vygotsky e Prensky, né? Prensky que fala, novo papel hoje, já que tem uma tempestade de conhecimento espalhado por aí, né, ele propõe que a gente seja incitador de como procurar isso, como aprender a joeirar, né? A selecionar, a ver o que é fake, a ver o que tem valor, etc. E Vygotsky fala da coisa do mediador, né? A mediação, aquele parceiro mais experiente, né? E aí eu estava pensando, eu não preciso dominar todas as técnicas que os alunos dominam, mas se eles dominam, eu posso explorar essa possibilidade deles, já que eles são letrados para um monte de coisa que eu não sou, eu posso, da minha prática, propor que eles façam uma série de coisas segundo a habilidade deles, né? E eu vou até aprender com isso, e eles podem me ensinar isso, e eu posso ensinar eles como selecionar certas coisas, por que isso é relevante, por que aquilo não é, né? Eu acho que essa seria a nossa alternativa, né? Eu tenho dito, Adair, que a gente tem que pensar não o ensino mediado pela tecnologia, mas o uso da tecnologia mediado pelo professor, né? Uhum. Que passe pelo crivo, né, dos valores desse professor, ou seja, tem uma filosofia de ensino que nos orienta, né? Que orienta todos nós. E essa filosofia, ela tem que mediar esse processo, né? Então, não se trata, eu acho que, primeiro, de pensar de maneira ingênua a tecnologia, né, como um simples dispositivo que vai permitir o aluno fazer alguma coisa,
mas pensar justamente em termos de efeitos de significado, o que pode emergir do uso dessas tecnologias, né? E aí, se a gente pensar o exemplo esse dessa drag queen, que agora me fugiu o nome, Walter, a Von... Né? Rita. Tu tá sem microfone. Me fugiu primeiro, é Von Hunt. Rita Von Hunt. Exatamente. Então, se a gente pensar, né, no exemplo do que ela tem produzido, né, desse objeto midiático, vejam que tem sentidos ali que não poderiam emergir se não fosse o tipo de tecnologia que ampara aquelas práticas, né? Então, são práticas altamente híbridas do ponto de vista semiótico e que permitem que a gente acesse essa dimensão topológica do significado, que vai dizer, entre outras coisas, respeito, por exemplo, à entonação da fala, o tipo de fala, que inclusive nos relaciona a essa identidade drag queen, né? A todo o visual, a maneira como ela se apresenta, mas o gesticular e a fala, né? Esse modo performático que é tão característico das drag queens, isso só é possível graças a ao que a tecnologia permite fazer do ponto de vista técnico. Então, eu acho que trata-se de explorar o que esses recursos produzem em termos de efeitos simbólicos, e a nossa mediação tem que ser constante nesse sentido, né? A Letícia ainda perguntou aqui, Camila, se tu podia comentar um pouquinho a respeito das questões de segurança, né? Desses novos suportes de dados, de acessos, quais seriam os riscos? Olha, Walter, essa não é uma área minha, eu trabalho com a questão da linguagem do digital. Realmente, não acho que é algo que eu poderia, enfim, falar para além de uma certa superficialidade, né? Eu acho que a questão hoje que nós temos discutido é justamente a dos direitos autorais. Eu acho que esse é um risco importante que nós acabamos, né, assumindo, queiramos ou não, quando a gente prepara, enfim, material cheio de recursos audiovisuais, né? Então, eu acho que esse cuidado a gente tem que ter na hora que nós formos postar nossos conteúdos, né? Então, tem toda uma discussão sendo feita atualmente na universidade sobre direitos autorais e também enfim, sobre a proteção, né, sobre copyright, sobre a proteção desses materiais, mas eu não sei se era segurança nesse sentido, né, de se resguardar legalmente do uso desse tipo de conteúdo. Eu acho que é a questão... Mas sobre vigilância... Eu acho que várias coisas, desculpa, Camila, falar. Assim, acho que desde isso, assim, né, da invasão, por exemplo, do espaço virtual, né, que plataformas são seguras, que plataformas não são seguras, como a gente faz para saber isso também, né, eu acho que nessas coisas, porque para mim a parte didática não é a mais problemática, mas é essa outra questão do que é essa sociabilidade virtual em termos de espaço desconhecido para nós ainda, né, então, assim, por um lado, a questão dos dados, dos acessos, o quanto é penetrável esse ambiente virtual, e a questão do direito autoral, eu acho que, por um lado, tanto a gente usar materiais que são permitidos, como a gente produzir também aulas que vão acabar sendo replicadas, e o quanto a gente consegue controlar. E, enfim, eu também penso em uma série de coisas que começam a surgir em termos de precaução, né? Está fechado o microfone. Os materiais produzidos, inclusive, pelos nossos alunos, né? Então, o aluno, por exemplo, produz um vídeo e aí, de repente, o professor monta um grupo no WhatsApp e posta, ou em alguma outra rede social, e posta aquele material e acaba expondo o aluno, porque a gente não tem a dimensão do quanto aquilo pode ser reapropriado e, por exemplo, vir a se tornar, inclusive, um meme, né?
Então, são cuidados que também nesse momento se coloca como uma alternativa segura, na medida que estamos no espaço oficial e restrito ali ao nosso grupo, né? Então, eu acho muito produtivo os grupos de WhatsApp, eu estou habituada a usar com os meus alunos, grupo de Facebook, mas na medida em que boa parte das atividades, né, vão consistir na produção de conteúdos que, no fim, vão se tornar objetos midiáticos, e eu estou pensando aqui, o meu caso, que é ensino de línguas, em que a gente tem que trabalhar com múltiplas habilidades e vídeos vão ser muito recorrentes, né? Então, eu acho que realmente é um cuidado importante que a gente tem que ter com a postagem desse material, né? E, do mesmo modo, não sabemos até onde que o que a gente coloca também como material está resguardado, né? Porque a gente sabe que já era uma questão o aluno filmar o professor em sala de aula e colocar um vídeo a circular na internet. Tivemos episódios nesse sentido recentes, né, na instituição. Mas a gente está falando aqui de uma outra coisa, que é a gente fazer a nossa aula, que também não deixa de ser um conteúdo de nossa autoria, e postar numa rede social significa, em alguma medida, abrir mão, né, do direito autoral dessa aula, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o que a gente está produzindo é conteúdo que é fruto do nosso saber, né? E que isso é o nosso trabalho, e que, enfim, isso também tem que ficar resguardado, né, até certo ponto. Obrigada, Camila. Eles já devem ter vários memes com a gente aqui não sabe. Com certeza. Os meus não só tem como me mandam, me enviam depois. Eu não sei, eu vou deixar aqui, pessoal, não tem nenhuma pergunta no bate-papo. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão ou propor algum tema para o debate? Bom, Camila, então eu vou te passar a palavra para, se quiser fazer um fechamento, alguma conclusão, até nós já estamos, né, tínhamos planejado assim 1h30, mas até que estamos bem ainda, né? Temos ainda uns minutinhos, já passamos 1h45, mas se tu quiser... Opa, agora começou a surgir perguntas aqui. Ou não, calma aí, mas tem alguma coisa no bate-papo. O pessoal está agradecendo. Então vou passar a palavra para ti, Camila, agradecendo já a presença de todos, né, nesses momentos que a gente está tentando fazer formativos, porque são importantes para nós, né? É literalmente o momento da gente estar mais próximos para tentar compartilhar tudo aquilo que está dando certo e que pode nos ajudar nas nossas práticas, né? E a Camila tem muito a contribuir em relação a isso, com certeza. Então, eu gostaria de te agradecer também, Camila. Vamos marcar uns debates assim, né, para justamente falar dessas experiências, como é que cada um está se saindo, né? Eu sugiro isso uma hora. Eu que agradeço, Walter. O meu trabalho tem sido já há algum tempo, desde o meu doutorado, no sentido de pensar alternativas do ponto de vista didático-pedagógico, para que a gente consiga colocar a escola a operar num paradigma de novas aprendizagens, né, mais condizentes com, enfim, com o mundo contemporâneo, né. Então, o meu esforço tem sido, do ponto de vista acadêmico, né, e aí me vinculo à área dos estudos de letramento, dos novos estudos de letramento, justamente em termos de pensar alternativas
que possam vincular as práticas mediadas a tecnologias, mediadas pelas tecnologias, a outras filosofias de ensino, né? Eu tenho trabalhado nessa perspectiva, e por vezes se fala em letramento digital e se pensa letramento digital como uma habilidade autônoma, como se letramento digital dissesse respeito a um conjunto de técnicas que o sujeito domina e aplica, né? E aqui a gente pode fazer aproximações com entendimento, com a diferença entre alfabetização e letramento. Por vezes se toma letramento digital como alfabetização digital, e não é disso que se trata. A gente não está falando de incorporar técnicas, de assistir tutoriais que nos instrumentalizem tecnicamente. Essa é uma dimensão, mas é para muito além disso. Letramento digital realmente se refere a gente conseguir operar numa nova lógica, entendendo que a tecnologia constrói essas subjetividades, né? Que a tecnologia não é algo neutro que a gente usa para fazer alguma coisa sem que esse uso repercuta nas práticas identitárias do sujeito, enfim, nas várias práticas sociais em que estamos engajados, né? Então, pensar sobre tecnologia de uma maneira crítica e abrangente inclui refletir sobre os efeitos do uso dessa tecnologia, que podem ser efeitos positivos ou negativos, a depender dos agenciamentos que a gente promover, né? Então, acho que, por vezes, caminhamos por uma redundância, que talvez uma redundância pedagógica, no sentido de fazer mais do mesmo, né, trocando as roupagens, e nisso se perde um grande potencial, principalmente um potencial simbólico, que as TDIC inauguram, né? Então, a minha fala hoje era no sentido de marcar essa perspectiva do letramento digital, né? Não como um conjunto de habilidades autônomas, né? Mas como esse mindset. Então, acho que, se fosse para ficar alguma coisa dessa fala, eu gostaria que a gente pudesse pensar, quando articular aqui as nossas práticas futuras, que a gente pudesse pensar sobre esse mindset, né? E o que ele significa em termos dessas subjetividades que se vinculam a essas, ou que surgem como efeito do uso dessas tecnologias, né? Eu acho que aí se coloca essa grande crise como uma oportunidade para que a gente avance em direções novas, alternativas, né? E eu acho que esse é o caminho para que a gente transforme a grande crise e as dificuldades que nós estamos vivendo na possibilidade da construção, não sei se do novo, mas pelo menos do alternativo, provisório, né? Então, eu acho que é a ideia do inédito viável de Freire, né? A gente construir com os recursos disponíveis, reconhecendo as limitações, reconhecendo que o uso da tecnologia sempre vai repercutir em práticas também, em alguma medida de exclusão, e o nosso esforço, e para isso também existem políticas públicas no sentido de minimizar esses efeitos, mas eles sempre vão se fazer presentes, né? Então, que fique, gostaria, esse é o meu desejo, que fique dessa conversa, esse entendimento, que temos que pensar em termos desse mindset. Do contrário, eu acho que o uso que a gente vai fazer é um uso quase que opressor da tecnologia, porque a gente vai domesticá-la no sentido de forçá-la a operar num paradigma que não lhe é natural, se é que dá para falar assim. É isso, então, pessoal. Eu agradeço a possibilidade da conversa, a possibilidade de articular vários entendimentos, e espero que a gente possa, em outros momentos, se encontrar, se não por aqui, presencialmente, para discutir e estudar juntos outras questões. Foi realmente um prazer. Foi com certeza um prazer para a gente te ouvir também, conversar contigo, Camila, e que seja, né, e é isso que na verdade a Letícia trouxe. A gente precisou esperar uma pandemia para fazer esses momentos de formação entre nós, para que a gente pudesse compartilhar angústias, falar de experiências, né? Então que seja o primeiro de muitos, que a gente possa ter outros encontros assim. O Adail já estava sugerindo outro momento, então a gente agradece hoje a presença de todos, a presença da Camila, e que seja a sementinha para que a gente possa ter outros momentos assim
de debate, de conversa, de formação. Uma boa tarde para todos, então, e bons planejamentos, bons estudos para as aulas que cada um está preparando, e vamos conversando e já pensando em novos momentos como esse. Boa tarde.